Bem-vindos a mais um episódio do podcast Central Sax, um podcast sobre saxofone em português. Este será o último episódio da primeira série de entrevistas aqui do podcast, em que eu espero que vocês tenham ouvido e gostado de todas as outras entrevistas. E hoje o nosso convidado, o convidado que eu vos trago, tenho trabalhado com ele nos últimos anos e achei que fazia sentido vocês também o conhecerem. E connosco temos Filipe Fonseca. Olá, Filipe. Olá, Luís, tudo bem? Um abraço Tudo para bem? ti, para todos os ouvintes também. Muito obrigado. E podemos começar já com a pergunta, digamos assim, não é tabu, mas clássica deste podcast, que eu não sabia que ia ficar assim, que é, tu também começaste a aprender clarinete antes de saxofone ou não? Não, eu fui aprender música um bocadinho por influência do meu pai. Tenho uma ligação muito forte às bandas, apesar de nunca ter tocado, tenho uma ligação muito forte às bandas filarmónicas. Na teca dele, portanto, era a tradição, as famílias irem atrás da banda filarmónica nas festas da aldeia. E ele sempre teve o sonho de ter um filho ou uma filha que tocasse numa banda filarmónica. E os meus irmãos são todos um bocadinho mais velhos que eu, já nasci um bocadinho mais tarde, já não estava bem planeado na vida dos meus pais. E Ok. quando eles, portanto, quando o meu pai um dia veio ter comigo, eu tinha pai 12 ou 13 anos, disse: olha, queres aprender música? Queria jogar futebol e jogar PlayStation na altura, Claro. mas disse: está bem, pode ser. Então fomos aprender música para uma escola particular, com o professor Paulo Botelho, e ele, pronto, aprendi numa fase inicial aprendi o solfejo, aquela parte teórica, e depois chegou uma altura em que ele disse: ok, ele está pronto para ir aprender um instrumento. E o meu pai disse: não, eu quero que ele toque trompete e tal. Ok. E ele, o professor Paulo na altura disse: desculpa, mas eu não ensino trompete, eu só ensino saxofone, ou clarinete, ou flauta transversal. Então o meu pai ficou muito desolado. Então pronto, lá veio ter comigo e disse: olha, então, e o que é que tu gostavas? Eu não conheço nenhum, não sei bem. Então, se calhar saxofone, o que é que tu achas? E eu disse: ok, mas eu não sabia, nem sequer sabia bem o que era um saxofone. E lembro-me dele me ter feito esta pergunta: mas tu sabes o que é um saxofone? Não, então lá fez um desenho, estás a ver, que foi o formato do nosso instrumento. Cachimbo. Eu disse: tá bem, pode ser. Olha, fui aprender e pronto, a partir daí foi uma grande paixão, e estou grato por ele me ter indicado esse caminho, que não estava nada definido na minha vida, digamos assim. Muito bem. E fala-nos um bocadinho disso. Quem é o Filipe Fonseca, o teu percurso? As pessoas creio que já perceberam que está ligado ao saxofone, mas fala-nos um bocadinho disso. Sim, portanto, eu comecei a aprender saxofone numa escola particular, com o professor Paulo Botelho, como disse, e depois, mais tarde, fiz provas para ingressar no Conservatório do Porto, na classe do professor Francisco Ferreira. Acabei por conseguir entrar, e depois, pronto, acho que foi tudo um bocadinho rápido, porque eu comecei a aprender música um bocadinho tarde, eu já comecei a aprender para aí aos 13 anos, e quando fiz provas já tinha 14, eu penso que estava no 8º ano de escolaridade, quando fiz as provas, e eu ingressei no conservatório no início do 9º ano. E então o professor Francisco Ferreira, logo nesse ano, penso que viu algum potencial em mim e disse-me: olha, tu se calhar devias ir estudar para uma escola profissional, era se calhar o mais indicado para ti. E eu disse: ok, pronto, professor, falar com o meu pai e tal. E ele: podias ir para a Escola Profissional de Música de Espinho. Eu disse: ok, mas quem é o professor lá? E ele disse: é o professor Francisco Ferreira. Pronto, acabei por continuar com o professor Francisco Ferreira lá. Ou seja, o lá professor Francisco Ferreira recomenda o professor Francisco Ferreira. Exatamente. Eu fui para lá, fiz lá o curso profissional e depois fiz provas para as universidades. Na altura fiz Porto, Lisboa e Aveiro.
Felizmente consegui entrar em todas, mas pronto, acabei por ficar no Porto. E Uhum. fiz o curso, a licenciatura ali no Porto. E pronto, depois mais tarde acabei por fazer também o mestrado, mas já foi na vertente de ensino na Universidade Católica. Uhum. E pronto, e agora estou um bocadinho aqui na ponte, porque como sabes, apesar de saxofone ser uma grande paixão, eu agora tenho outra paixão que também existia na altura paralelamente, mas não sabia muito bem como é que havia de desenvolver, que era a direção. Uhum. E agora estou a pensar continuar Muito os bem. meus estudos na área da direção, a nível doutoral, digamos assim. Muito bem. É interessante porque, mais uma vez, mais outro convidado e volto a dizer precisamente, creio, quase a mesma coisa que todos os outros, que é mais ou menos a mesma idade em que decidem que querem fazer disto vida, como até os 13, 14 anos, 15, e que creio que foi transversal a todas as entrevistas. No meu caso também já disse que foi muito similar, foi aos 13 anos também. Portanto, se calhar é interessante também pensarmos que, apesar do ensino ser desde uma fase muito inicial, por exemplo, com iniciações, estamos a falar de 4, 5, 6 anos, não é? Depois até aos 10, depois começamos no primeiro grau, que é o quinto grau da escola do ensino genérico, para quem não está familiarizado com esse percurso académico. Então, o primeiro grau normalmente é o quinto ano e por aí fora. Mas é interessante perceber que há muito pouca gente que faz o percurso inteiro e depois se torna músico, e às vezes quem vai a meio é porque já tem mesmo um objetivo e quer mesmo fazer disto vida, não é? Sim, isso é uma discussão que eu tenho muitas vezes. Sabes, pronto, eu acho que isto é natural em todos nós. Nós acabamos todos por nos basear um bocadinho no nosso percurso e na nossa experiência e naquilo que funcionou ou não connosco, para depois avaliarmos o meio envolvente, digamos assim. E eu acho que eu tenho tido muitas discussões, não só na escola, no trabalho, mas também com todos os colegas que estão ligados na área, que eu acho que muitas vezes forçar as crianças a aprenderem tão cedo um instrumento musical e porque nós estamos a falar de aprender música, aprender uma arte, é alguma coisa, é muito complexo, ou seja, exige Uhum. uma disciplina muito grande, exige alguma maturidade e quer queiras, quer não, as crianças aos 6, 7, 8 anos não têm a maturidade para sozinhas saberem o que é que têm que fazer para obterem resultados e ainda para mais Uhum. numa sociedade tão resultadista, digamos assim, em que já ninguém pensa muito no processo e está toda a gente sempre a pensar nos Sim. resultados. Está tudo à distância de um botão, tudo muito rápido. Sim, eu tenho algum receio que este sistema que nós temos de as pessoas aprenderem cada vez mais cedo, de certa forma até esteja a espantar, não músicos, mas até público, percebes? Porque Uhum. às vezes vejo que, pronto, as crianças até sentem, a palavra não é bem essa, mas é um bocadinho de repulsa, estás a perceber? Uhum. E eu acho que, portanto, esta agregação do sistema de ensino artístico com o sistema de ensino regular tem muitas vantagens, mas também pode ter esta desvantagem, porque todos nós temos o nosso tempo ou seja, e agora falaste nisso, muitos de nós começamos a aprender música mais tarde e não foi por causa disso que deixamos de atingir os nossos objetivos e de fazer Sim, os nossos percursos e eu acho que mas envolveu muito trabalho, não é? Ou seja, sim, acho, temos acho que que. o regime está demasiado direcionado neste momento e está demasiado, percebes, Uhum. standardizado e quem não cumpre esse caminho depois não tem muita hipótese para o seguir e eu temo que isto esteja também a destruir um bocadinho Sim. a especificidade que é a música, percebes? Porque a Uhum. música, pronto, é verdade que nós temos que seguir padrões e temos que ter organização, mas ao mesmo tempo é uma arte e as artes Claro. têm que ver muito com aquilo que é o trabalho e, a, Disciplina. e, a, e a disciplina, mas também tem muito que ver contigo, pessoalmente, com a pessoa, com o seu Uhum. momento, com a sua inspiração, digamos assim. Sim. E pronto. Sim, é interessante também pensar nesse prisma, ou seja, óbvio que as artes é sempre uma mais-valia quando aprendemos qualquer
tipo de artes, desde a escultura, a pintura, ou seja, nós se formos ao currículo escolar, vemos que há muitas atividades desse género e que só faz bem, mas pensar se calhar desse prisma de ser tão sério ou ser tão... Eu, por exemplo, eu posso partilhar aqui uma opinião, não é espaço para isso, mas eu normalmente não gosto ou não acho que seja favorável miúdos antes dos 10 anos começarem a aprender, seja qual for o instrumento. Eu sei que há instrumentos que é necessário mesmo um pouquinho mais cedo, mas acho que eles têm que ser crianças, ou seja, e se a paixão está lá, vai estar sempre, não é preciso incutir desde cedo. Não é? E eu acho que falta muitas das Certo. vezes, e não sei, também gostava de saber a tua opinião, hoje em dia falta muito essa paixão que nós temos e que há outros colegas que também têm, mas que perdeu-se um bocadinho. Não é? Há muita gente a aprender, por exemplo, saxofone, mas com aquela vontade de querer tocar, de querer fazer alguma coisa daquilo, já não há assim tantos. Sim, lá está, eu acho que está tudo interligado, portanto, as mudanças da sociedade, aquilo que é a sociedade de hoje em dia, que é cada vez mais tecnológica e cada vez mais fast society, digamos assim, Uhum. e depois lá está, esta standardização do sistema de ensino e agregação ao sistema regular tirou um bocadinho de liberdade e de magia, digamos, àquilo que era, percebes, este mundo da música, e tornou tudo um bocadinho mais rígido, percebes? E a rigidez é importante, claro, e a disciplina, como estávamos a dizer, mas Uhum. ao mesmo tempo, eu acho que eu não sou contra uma criança aprender antes dos 10 anos, mas eu acho que se for para aprender antes dos 10 anos, a criança não tem maturidade para sozinha aprender. Tem que ter um acompanhamento muito grande dos pais. Uhum. E como tu sabes, eu também sou pai e portanto, sou pai de um menino de 8 anos e ele Uhum. também está a aprender música, não saxofone, está a aprender piano, mas eu estudo com ele todos os dias. A partir do momento em que assumimos este compromisso de que ele quer estudar música e quer aprender um instrumento musical, Uhum. ele está a aprender e ele estuda todos os dias. Pronto, não é 1 hora nem nada disso, é uma coisinha Claro. pequenina, 15 Mas minutos por também é uma dia. maneira de ensinar, da rotina, de que E, as e, de, coisas têm e que de eu ser. perceber, em primeiro lugar, eu acho que é a chave, como tu sabes, eu acho que a chave para nós conseguirmos ser bons músicos, claro, temos que ter algumas capacidades naturais e talento e Sim. aptidão e essas coisas, mas tem que ver com a metodologia e eficácia que nós temos no estudo. E uma Uhum. criança de 8 anos, não, se calhar não tem. E eu vejo, se eu não ajudasse o meu filho, eu tenho certeza que ele não ia alcançar metade do que conseguiu até agora, Claro, porque claro. quando surge uma peça em que ele tem dificuldades, o primeiro caminho que ele diz é: Isto é muito difícil, vou desistir. E Existir eu logo. então, pronto, digo-lhe: Olha, tens que estudar assim, daqui a aqui. E Uhum. atenção, ele tem uma professora fantástica que o ensina maravilhosamente, só que estamos a falar de uma aula de 1 hora por semana, 1 hora Claro. em 7 dias. Quando as crianças hoje em dia já estão tão cheias de atividades, tanto Uhum. desportivas, tecnológicas, telemóveis, essas coisas todas, Uhum. simplesmente não conseguem ter o foco. E eu, portanto, era como eu te estava a dizer, eu sou a favor desde que os pais sejam altamente envolvidos no processo. E os pais, pronto, Sim, sim, têm sim. Ou que, seja, exige têm um que ter essa acompanhamento. consciência, percebes? Têm que ter Mas essa também é muito consciência. raro, Sim. não É um é? trabalho, eu acho que é um trabalho nosso, todos, percebes? Das Uhum. escolas, das direções das escolas, nós professores, e quando digo escolas, digo não só as oficiais, mas também as particulares, as privadas, as escolas de bandas filarmónicas. Uhum. Ou seja, antigamente quando nós íamos aprender música, nós íamos e sabíamos que tínhamos que aprender. Eu vou-te contar uma história com a primeira vez que eu não estudei com o professor Francisco Ferreira. Ou melhor, a primeira vez que eu fui conhecer o professor Francisco Ferreira foi na marcação de horários no conservatório. E eu cheguei lá e ele, a primeira pergunta que me fez antes de me marcar o horário foi: Tu estudas todos os dias? E eu fiquei logo assustado, não é? Eu disse: professor, eu tento e tal, eu tento. E ele disse: É que se não estudares todos os dias não vale a pena vires por aqui. E aquilo para mim soou-me logo ali uma campainha, Marcou estás a logo ali o perceber? nível de exigência. E depois eu, pronto, claro, eu tinha essa vontade e gostava muito e adorava aprender e adorava estudar, mas houve uma semana, foi logo nos primeiros meses em que eu não estudei.
E pronto, cheguei lá, a aula não estava preparado e a aula então disse: "Bem, mas pronto, o que é que vais tocar?" "Olha, vou tocar este estudo aqui." "Estudaste?" Eu disse: sim, sim." Comecei a tocar e aquilo foi, pronto, foi uma miséria, estás a perceber? E ele ficou muito Leitura. calmo, assistiu àquilo muito calmo, acabou, eu acabei de tocar, ele veio ter comigo, cumprimentou-me, sim, até para a semana, e saiu da sala. E aquilo para mim teve um impacto, percebes? Uhum. Eu acho que, pronto, lembro-me perfeitamente desse tipo de coisas, percebes? Nunca mais me esqueço desse momento. E Mas hoje em percebeste o dia, que é que ele quis dizer. E a claro, partir daí. claro. Claro. E hoje em dia já não, eu acho que, pronto, as coisas já não são assim, percebes? Uhum. Mesmo uma figura do professor, o professor já não é o mestre, digamos assim, inquestionável. O professor é questionável toda a hora. Por um lado é bom, mas ao mesmo tempo acaba por ser mau porque estamos sempre a ser colocados Em xeque. em xeque, digamos assim, pelas nossas metodologias, ou pronto. O maior nível de instrução na sociedade que nós temos, há cada vez mais pessoas que tiraram um curso superior, pronto, não é na nossa área, não é? Mas as pessoas acham que hoje em dia com o Google podem saber um bocadinho de tudo. E eu não tenho nada contra isso, porque eu faço a mesma coisa quando estamos, sei lá, um serviço que preciso fazer aqui em casa, sei lá, arranjar uma persiana ou qualquer coisa, às vezes vou ao Google como qualquer outra pessoa, percebes? Claro, claro. Mas pronto, se calhar um serviço que eu demoro 3 horas a fazer, um profissional vem aqui e faz em 5 minutos. É a mesma Uhum. coisa da nossa área, percebes? Mas acho que lá está, acho que é um conjunto de circunstâncias e cabe-nos a todos nós que estamos envolvidos no meio, tentarmos contrariar, digamos assim. Sim, sim. Também dar conta do que é que se passa e tentarmos sempre evoluir de forma positiva. Claro, claro, claro. Muito bem. E gostava de fazer uma pergunta. Aos 14 anos decidiste estudar saxofone com mais, digamos assim, vontade. E eu gostava de perceber, ou seja, o que é que te fez estudar? Qual foi o clique? Quando é que foi o dia? Ou se te lembras o porquê de, ok, é mesmo isto que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser músico. E mais para a Uh, frente, quando é que tu começaste, ok, se calhar não é tanto o saxofone, mas eu vejo aqui outra paixão a nascer. certo. Sim, o saxofone foi logo após um ano de aprender. Ainda nem tinha entrado no conservatório, eu penso que tinha feito as provas. Uhum. E mais uma vez, pá, o meu pai foi uma grande influência para mim, positivamente, porque o meu pai, chegamos ali às férias grandes de verão e, pronto, antigamente as férias de verão eram realmente gigantes, não é? Não haviam Uhum. aquelas atividades, as coisas paravam mesmo totalmente. Eu lembro que chegámos àquelas férias de verão ali a meio de junho e depois elas só começavam em setembro. E o meu pai, pronto, veio ter comigo e tal, e disse-me: "Olha, tu podes fazer o que quiseres nas férias todas, nos dias todos, mas tens que estudar 1 hora de saxofone de manhã e 1 hora à tarde." Eu lembro que na altura fiquei mesmo chateado com ele, não é, todos nós, acho que a nossa infância, a nossa geração, nós, opá, jogar à bola na rua com os amigos, É fundamental. jogar ao Berlinde, fazer aqueles buraquinhos e jogar ao Berlinde, jogar PlayStation. Tudo. Pá, aquilo era, sei lá, era o momento do ano, nós todos adorávamos aquilo, estávamos com os amigos e tal. Pronto, e eu fiquei muito chateado e eu lembro-me que as primeiras semanas gostava imenso, estava sempre a olhar para o relógio, começava a estudar e ao fim de 5 minutos estava a ver que era zero. Mas, progressivamente essa rotina que me foi instaurada, digamos assim, acabou por dar uns frutos, estupendos, porque ao fim de se calhar 1 mês e meio, eu já em vez de estudar 1 hora, já me perdia no tempo e já estava ali 1 hora e meia. Eu lembro que mais para o fim das férias chegou um ponto em que, o meu pai estava lá também de férias e um dia ele veio ter comigo e disse: "Pá, já chega, para de estudar, para de estudar."
percebes? E Eram só eu, 2 horas por mais, dia, não eram 7. mais uma vez, eu vou bater aqui naquele ponto das nossas experiências pessoais e de que forma é que as nossas experiências pessoais nos influenciaram, percebes? Um, e eu, na altura, não tive essa capacidade para perceber, mas depois, mais tarde, quando me tornei Claro. professor e comecei a perceber o sistema, porque eu ainda apanhei, eu comecei a dar aulas em, sei lá, 2007, 2008, oficialmente talvez 2009, por aí, Uhum. em escolas oficiais. E ainda apanhei uma franja de alunos parecida com a minha geração, que queria realmente aprender e que não precisava de estímulos externos. E Uhum. progressivamente as coisas foram mudando. E mais tarde, pronto, nós estamos sempre a questionar-nos, não é? Como professores e como músicos, acho que Sim. é natural em todos nós estamos sempre a questionar aquilo que nós fazemos e achamos sempre que se alguma coisa não corre bem, em primeiro lugar, os principais culpados somos nós. Eu, pelo menos, acho que eu penso sempre assim e tenho sempre Sim, sim. esses pensamentos, estás a perceber? E comecei a pensar quando as coisas começaram a alterar-se no paradigma do ensino. Comecei a tentar, mas afinal, qual é que é o problema? Porque é que os alunos, o que é que está aqui a alterar para, percebes? Para não estar a ter os mesmos E, resultados. e comecei a lembrar-me dessa minha experiência e da forma como essa minha experiência, porque eu, na verdade, era exatamente igual a qualquer outro miúdo a quem dou aulas hoje em dia, só que tive a sorte do meu pai me criar rotinas de estudo, percebes? Uhum. Apesar de não saber, de não ter a metodologia, nem a saber, percebes? E eu, se calhar, não ter essa metodologia, mas tocava, estás a perceber? E pronto, e gostava. E pouco a pouco fui gostando cada vez mais e aquilo tornou-se uma coisa natural. E, portanto, eu acho que foi logo aí nesse verão que eu, depois quando entrei no conservatório e comecei, pronto, tinha lá os alunos mais velhos, o Gilberto Bernardes, tinha lá uma série de pessoas que eram referências e tu começavas a ver aquele pessoal mais velho que estava quase a acabar o curso e pensavas, peraí, eu quero ser assim como eles, quero estar como eles, Sim, sim. e querias ouvir as aulas deles e querias... Portanto, eu acho que foi logo aí, nesse momento. Depois, pronto, o resto foi tudo natural, digamos assim. Uhum. A direção, eu... Ou seja, logo desde esse momento eu também comecei a tocar em bandas, eu comecei a tocar lá na banda da terra do meu pai, que é nos Pereira, em Sinfãs. Uhum. E pronto, esta questão do maestro fascinava-me, estás a perceber? E eu, pronto, já nessa altura tinha os primeiros ordenados que eu recebi na banda lá das festas que fazia, eu peguei no dinheiro e fui comprar CDs à FNAC de peças que a banda tocava lá, as aberturas, que ainda hoje as bandas tocam muito, o Sim. 1812, o, sei lá, o Neuser, o Rienzi, do Wagner. Pá, eu ia Uhum. comprar os CDs das orquestras a tocarem e punha aquilo a tocar em casa, pá, e punha-me a dirigir E por cima, estás a dirigias. perceber? E Portanto, ou dirigias seja, muito bem, porque eles tocavam muito bem sempre. assim aí era ótimo. Não é? Mas pronto, também acabou por ter aí um pouco em simultâneo, estás a perceber? Mas pronto, assim, depois mais a sério, acabou por ser mais tarde, quando eu acabei o curso de saxofone. Já quando estava na universidade a estudar saxofone, o professor Henrique Van Twillert deu uma oportunidade de trabalhar com a Orquestra Portuguesa de Saxofones, que era o ensemble dos alunos da ESMAI. Uhum. E eu trabalhei com o ensemble durante uns 2 ou 3 anos. E pronto, E, por exemplo, como é que foi essa experiência? Dirigir saxofonistas, dirigir colegas teus, conheces o instrumento, conheces as possibilidades, também as facilidades, ou seja, isso achas que isso também foi bom, foi mau, ajudou-te a crescer de uma forma, se calhar, um bocadinho mais rápida, se foi a melhor forma de começar, ou se calhar até preferias outro estilo de instrumento? não, foi ótimo porque, por um lado foi ótimo porque tive a oportunidade de fazer música a um alto nível e dirigir, começares a dirigir e teres a oportunidade de trabalhar com bons músicos é Uhum. uma preciosidade, percebes? Uhum. Pronto, o acordo que tínhamos na altura,
para além do professor em que o professor Fernando ainda estava a dar aulas e ainda está hoje em dia, o professor Fernando Ramos, e o Gilberto também estava naquela altura, o Gilberto Bernardes. E pronto, o acordo que fizemos foi, ok, tu fazes isto, mas questões técnicas, tu estás aqui para trabalhar música com eles, questões técnicas do instrumento não te envolves em nada e com toda a razão. Pronto, e então aquilo logo desde o início ficou tudo bem balizado, que olha, eu estou aqui para trabalhar convosco com música, ou seja, tipo, é como se eu não soubesse nada do instrumento e pronto, só estou aqui para trabalhar aquilo que é a minha visão da partitura destas peças. Nós fizemos alguns projetos muito interessantes. Também tive a oportunidade de dirigir a orquestra em algumas turnês na Holanda, Países Baixos hoje em dia, não é? Também na Venezuela, nós fizemos 2 viagens com a classe à Venezuela e tive a oportunidade de trabalhar com uma orquestra de saxofones do El Sistema. E isso acabou por ser muito bom. Mas depois, por outro lado, quando eu tive a oportunidade de dirigir pela primeira vez uma banda filarmónica, na altura em que eu comecei a dirigir em 2009, uma banda filarmónica, foi a banda de Silvaldo, aqui em Espinho. As bandas não estavam tão evoluídas como hoje e era muito difícil alguém dar uma oportunidade a um mestre jovem, percebes? Porque as pessoas tinham aquele preconceito de que o mestre tinha que ser uma pessoa mais velha, com muita experiência e não sei o quê. Com muitos anos de banda. Sim, e eu acho que até deve ter sido dos, assim, mestres jovens, acho que até fui, se calhar, dos primeiros a ter uma oportunidade, porque as bandas estavam cheias de mestres mais experientes, digamos assim. Pronto, mas ao mesmo tempo as bandas não tinham um nível tão igualizado como tem hoje em dia. A banda tinha algumas dificuldades e eu acho que aquilo na altura foi um choque para mim, porque eu estava habituado a chegar à orquestra de saxofones, colocávamos uma peça qualquer e aquilo lia-se, à segunda vez já podia estar a trabalhar música, e ali não, o processo era totalmente diferente. Claro. Ou seja, tu, em vez de 2 ensaios, precisavas de 5 para uma peça e só ao 5º ensaio é que poderias começar a trabalhar questões musicais, porque até lá as pessoas estavam preocupadas em tecnicamente, Claro. digamos, trabalhar as passagens. Pronto, mas essa experiência, tendo sido uma experiência difícil, digamos assim, eu acho que só me ajudou a perceber, percebes, as dificuldades, porque hoje em dia, ou seja, eu não tinha muita consciência, eu era digamos, o mestre de CD, como te disse, eu dirigia CDs e nos CDs é tudo perfeito, estás a perceber? Claro. Depois, pronto, o trabalho Mas a do vida mestre, real é um bocadinho diferente. sim, a parte visível são 10%, aquilo que tu vês no concerto, os outros 90% é o Trabalho teu de ensaio. planeamento. Em primeiro lugar, saberes escolher o repertório adequado que vá de encontro às expectativas dos agrupamentos que diriges. Depois ok, pegares no repertório e preparares o repertório para chegares ao primeiro ensaio e saberes mais ou menos onde é que vão ser as dificuldades. Adaptares após os primeiros ensaios e perceberes, ok, isto que eu estou a fazer não funciona. Eu costumo dizer que a direção é como se fosse um instrumento e o instrumento do mestre é a orquestra, percebes? E tu tens que encontrar estratégias para resolver os problemas, tal e qual como no instrumento, quando estás a estudar uma passagem do Glaso 9 na última página e tens ali dificuldade na mão esquerda, tens que encontrar exercícios que te resolvam esse problema e numa orquestra é exatamente a mesma coisa. Pronto, a orquestra tem uma diferença em relação a um instrumento individual. É um corpo vivo composto por 60 Elementos. 60 elementos e 60 pessoas que têm andamentos diferentes. Quando não estás a falar de agrupamentos profissionais, são pessoas que têm andamentos diferentes, expectativas diferentes, visões da música e da vida diferentes, e percebes? Mas Sim. pronto, eu acho que acabou por ser um bocado isso tudo, essa questão humana e essa questão de tu pegares num grupo e conseguires congregar todas essas visões e essa forma de estar e de ser diferentes e tentares congregar essas pessoas todas num objetivo. Acho que Sim. acaba por ser o que me fascina na direção.
E pegando exatamente nisso que estavas a dizer, uma coisa que me fascina, pronto, para quem te conhece, para quem tem trabalhado contigo, percebe a tua forma de tu gerires também humanamente um grupo. E eu queria te perguntar se isso se tu achas que é um dos pontos fundamentais, ou seja, se tu tecnicamente, ou te falar tu, mas por exemplo um outro maestro qualquer, se tecnicamente é muito bom, mas em forma de gestão humana não é tão bom, se pode ter um bocadinho mais de dificuldade mediante certo tipo de grupos. Para um jovem, como tu nos contaste aqui, que teve a oportunidade de dirigir uma banda que não era profissional, a grande parte era amadora, pelo que deste a entender, e tínhamos pessoas de vários estratos sociais, várias idades, várias faixas etárias. Para um jovem, como tu eras na altura, agora consegues perceber se foi difícil ou não foi, se tu inatamente conseguiste, já pela tua personalidade, se calhar fazer uma coisa, olha, aquilo resultou bem, mas foi inato em mim, ou se tu pensavas, Não, ok, tenho que trabalhar desta forma não. para conseguir obter os resultados. Eu costumo dizer que estou muito grata à banda de Silval, porque eu cometi muitos erros nos primeiros anos, sabes? Ou seja, há muitas coisas que aquilo que eu sou hoje em dia a trabalhar, acho que é um pouco fruto da experiência que fui adquirindo ao longo dos anos. E pronto, eu não. Pronto, há muitas situações onde eu não era assim, eu era um pouco diferente, mas fui percebendo que esta parte humana, quando tu estás a trabalhar com pessoas, é muito importante. Portanto, ali eu tive a oportunidade de errar muitas vezes, porque também, ao mesmo tempo, a banda não tinha muita visibilidade e não tinha muita exposição e não tinha muita pressão. E também tive a sorte de ter um presidente que me contratou, que foi na altura o Fernando Ferro, que é um empresário aqui de Espinho. Não percebo nada de música, mas ele, muitas vezes, pronto, às vezes queria, e eu tive muitas dificuldades para impor um bocadinho a minha filosofia, porque lá está, eu era muito novo. Às vezes chegava lá e dizia assim: temos que tocar assim aqui. E tu, pronto, consegues sentir as sinergias, não é? Se as pessoas estão abertas a. Claro. E muitas vezes eu via as pessoas assim. Estás a perceber? E Quem é pronto, este e a rapaz que minha vem forma de agora mandar reagir aqui? era um bocadinho impositiva, dizer, não, vamos fazer assim, porque ele é que manda, estás a perceber? Eu já E toco hoje assim em há dia, 50 anos e ele não vai dizer diferente. eu hoje em dia percebo que, sejam músicos profissionais ou amadores, isto é como um treinador de uma equipa de futebol. Olha, vamos fazer este exercício, vamos tocar desta forma, porque esta parte aqui tem isto assim, assim, assado. Ou seja, é fundamental que tu envolves, não é, ou seja, é uma liderança partilhada em que tu dizes, vamos tentar fazer assim, porque na minha visão a partitura diz isto e eu acho aquilo, percebes? É diferente de tu, ou seja, esses foram os erros que eu cometi, mas também acho que era fruto da idade, que era. E eu sentia Claro. ali aqueles anticorpos, digamos assim, e a minha forma de reagir também era igual à das pessoas que era, não, vamos fazer assim porque eu mando. E pronto, o Fernando Ferro na altura, não, pronto, ele defendia-me imenso, percebes? Às vezes acabava os ensaios e os músicos estavam um bocadinho chateados porque eu era chato. E ele ia lá e dizia assim: isto aqui é como o maestro diz. Se o maestro diz que é assim, é como se fosse eu a dizer. Por isso, meus queridos, temos todos que. Pronto, E isso isso são é coisas muito que depois importante. são coisas que depois tu aprendes. E há uma pessoa com quem eu trabalhei, que é uma das grandes referências para mim na direção, como professor e como pessoa, que é o maestro Rafael Pascoal Vilaplana. É um bocado isso. Ele tem uma psicologia de ensaio e de tratamento às pessoas, percebes? Que, pronto. Quando eu comecei a ver o exemplo dele, as primeiras vezes que trabalhei com ele, eu pensei assim, epá, realmente, Sim. isto também pode ser feito assim, estás a perceber? E pronto, e mais tarde, lá está. Isto é como aos clubes de futebol, nós fazemos muitas vezes este paralelismo com os clubes de futebol, as equipas. Tu podes ter ali o melhor treinador do mundo, mas se o melhor treinador do mundo não consegue congregar os jogadores, não interessa de Não nada, vale a pena. percebes? E, pronto, acho que Sim. em primeiro lugar, claro, tens que estar preparado. Acho que tens que te preparar, isso é parte número um. Tens que ser sério no teu trabalho. Mas depois tens a tal parte humana em que tens que
pronto, tens que liderar não pela imposição, mas pelo exemplo e pela responsabilidade. Eu acho que um líder, mais do que poder, tem responsabilidade, percebes? A responsabilidade de indicar o caminho e não mandar, percebes? E de congregar e de ir com as pessoas pelo caminho. É um bocadinho a minha visão. Muito bem. E falaste aí do Vila Plana, um mestre espanhol que também já tive o prazer de trabalhar, creio que uma vez ou duas, já não sei. E na altura fascinou-me. Eu estava do lado dos músicos, mas fascinou-me a forma de dirigir, tudo. Acho que é uma pessoa mesmo. Qualquer pessoa que trabalhe com ele, acho que deve ter mais ou menos a mesma opinião. Mas queria te perguntar, além dele, trabalhaste com quem? Que tipo de escola? Se é que existe uma escola de direção, como existe no saxofone? Fala-nos um bocadinho disso, ou seja, como se ninguém percebesse nada de direção. Ou seja, correntes é que existem, estéticas ou técnicas? Se existe uma espécie de exercícios mecânicos também para a batuta. Certo, claro. Olha, a primeira vez que tive uma aula de direção foi com o professor Ian Kober, na casa dele, em Torno. Pronto, ele é uma grande referência, digamos assim, acho que toda a gente o conhece. E eu na altura nunca tinha tido aulas com ninguém e estudei uma peça, preparei, consegui o contacto dele. Estávamos precisamente com o ensemble de saxofones a fazer uma turnê por toda a Holanda, através da Yamaha, e houve uma altura que coincidimos ali perto de Maastricht, que é mais ou menos perto de Thorn, que é a cidade onde ele vive, que é mais no sul, digamos assim. Conseguimos o contato, agendamos, eu fui lá, então cheguei lá, pronto, e ele fez-me uma série de perguntas, então, o que é que tu gostas? Gostas mais de orquestras ou bandas e tal? O que é que vais dirigir? Pronto. Comecei a dirigir, lá peças, acho que foi uma peça de James Barnes que eu levei, estudada para dirigir. Mas dirigiste com alguém a tocar ou vazio? Dirigi para o vazio, sim, exatamente. E ele, pronto, disse-me assim, ok, tudo bem, mas tu costumas fazer exercícios técnicos ou... Não, nunca fiz, quer dizer, tipo, era um bocadinho a questão da imitação, tu vias as pessoas a dirigir e tentavas, tipo, olha, gosto deste gesto, eu gosto daquele, eu gosto do outro, e sei que um quaternário é assim, um ternário é assado. Sim. E pronto, e ele na altura deu-me... Pronto, eu disse que não sabia bem exercícios técnicos e tal. Ele disse, ok, tu agora vou-te dar uma série de exercícios técnicos, tens que fazer isto, exercícios técnicos aos compassos, trabalhar com metrónomo, trabalhar com compassos mistos, fazer exercícios com compassos simples e mistos, simples e compostos, mão esquerda, fazer exercícios para a mão esquerda. E eu acho, ainda hoje, aquela primeira aula que eu tive, ainda hoje muitas das coisas que ele me ensinou ali naquela aula são uma espécie de, sei lá, é o nosso closet, estás a perceber? É a base para tu estudares técnica todos os dias um bocadinho, sim, como tu sabes, não sei, os nossos ouvintes provavelmente não saberão, eu, pronto, agora estudo saxofone, mas numa perspectiva de manter em forma para dar aulas, porque estou mais virado para esta área da direção. Eu estudo todos os dias direção. Direção é como um instrumento, como estava a dizer antes. E todos os dias, 20 minutos por dia, faço aqui uns exercícios de... E são todos sempre esses exercícios, metrónomo ligado e técnica. Pronto, e depois todo o repertório, claro, para as coisas que estou a fazer. E essa aula, apesar de ter sido a primeira, foi a aula mais importante. Também já trabalhei com o mestre Peter Rundle na academia de verão do Remix Ensemble. E agora, mais recentemente, após o Prémio Jovens Músicos, consegui estar em contacto com a professora Joana Carneiro, a mestrina Joana Carneiro, e tenho trabalhado com ela e tenho tido outras perspectivas que acho que também me têm ajudado. Eu acho que na direção, tu estavas-me a perguntar sobre escolas,
por exemplo, o maestro Jan Kober é daqui da Europa, não é? Estou por aqui. O Vila Plana estudou com o Jan Kober, mas depois também estudou na Áustria, estudou também nos Estados Unidos. A Joana Carneiro estudou nos Estados Unidos. E todos eles têm conceitos de som diferentes, têm conceitos sobre as marcações diferentes, sobre... E eu acho que, pronto, há um mestre com o qual eu gostaria muito de trabalhar, ainda não tive a oportunidade, mas mantenho um bocadinho esse sonho de poder, que é o mestre Jorma Panula, um mestre finlandês, ele já tem 90 e qualquer coisa anos, e ainda continua no ativo a dar cursos. E é uma grande referência, e neste momento a escola nórdica é uma grande referência a nível de direção. Tem saído muitos mestres a dirigir do norte da Europa muito bem preparados, e muitos deles têm vindo da mão desse mestre, do Jorma Panula. Mas acho que todos estes mestres com quem eu trabalhei me deram perspectivas incríveis. O Jan Kober, nessa primeira aula, como te disse, essas partes técnicas, estupendo. O professor, o mestre Jan Kober, deu-me N perspectivas sobre a música para banda e também sobre repertório, sobre uma série de coisas a nível psicológico e metodológico, que também eu na altura não tinha e que foram muito importantes para mim. A Joana Carneiro, a nível de repertório sinfónico, por exemplo, eu já tinha estudado as sinfonias de Beethoven, mas pronto, nunca vi, acho que nunca tive aquele, e agora com ela eu estudei quase todas, trabalhamos quase todas, e ela deu-me perspectivas impressionantes que eu não tinha, quando tinha olhado para as partituras e estudado, não tinha lá chegado, percebes? Eu acho que, ou seja, depois todos estes pequenos contributos que tu vais adquirindo e vais absorvendo, acabam por, juntamente com a tua personalidade, acabam por formar a tua pessoalidade enquanto maestro, sempre tendo em consideração uma coisa. Nós somos um veículo que estamos ao serviço da partitura, o texto do compositor. E muitas vezes os mestres esquecem-se um bocadinho disso. A partitura é sagrada, digamos assim, pronto, mas depois há um outro fator, uma porcentagem pequena, que tem que ver com tu. Eu acho que eu, por exemplo, quando vou assistir a concertos de orquestras ou de bandas, ou de quer que seja, sei lá, se eu vou ouvir a Quinta de Mahler, ou, percebes, ou a Quinta de Beethoven, eu tenho a Quinta de Beethoven 1000 versões no YouTube. Ou seja, já existem muitas referências, não é? Sim, eu acho que quando eu vou ouvir a Quinta de Beethoven é porque quero ouvir Uma a versão versão da diferente. Quinta de Beethoven por aquela orquestra que vou ver e por aquele mestre que está a dirigir, percebes? E daí vem a tal pessoalidade. Por exemplo, a Joana Carneiro ela emprestou-me uma partitura que era do professor dela nos Estados Unidos para eu estudar, e essa partitura era fantástica porque tinha lá N indicações do professor dela, em que, por exemplo, dizia no início: o Jorge Solti, o maestro Jorge Solti, dirige a 100. O maestro, já não me lembro, tinha lá uma série deles. O maestro não sei quem dirige a 80. O maestro não sei quem a 75. Depois, sei lá, no segundo tema, o maestro não sei quem faz um beautiful rubato aqui, não sei quem. Ou seja, são perspectivas maravilhosas, estás a perceber? Tu percebes que as pessoas, nós inspiramos-nos uns aos outros, percebes? É como no saxofone. Claro. A direção é um instrumento também. Mais uma vez volto a dizer, já sei, terceira ou quarta vez. Sim. Não, mas acho que é interessante também estar sempre a afirmar o mesmo, não é? Porque acho que é importante também passar essa mensagem. E, por exemplo, no saxofone, ou melhor, quando tu estás a dirigir, seja o agrupamento que for, quanto do saxofone é que tu tens presente no som que tu queres tirar, ou que influências é que, ou se sentes que tens do saxofone na tua forma de dirigir, na tua forma de, digamos assim, criar a música que estás a dirigir? Sim, eu percebo a tua pergunta, e no início inspirava-me muito naquilo que era o som do nosso instrumento, mas agora já não tanto. E por uma simples razão: cada instrumento tem a sua especificidade, percebes?
E tu, pronto, o teu trabalho como mestre é congregar esses sons e conseguir um som, digamos, de grupo, um som só, um som de orquestra, e não o som dos violinos com os trompetes, com os saxofones, com os, percebes? Ou seja, acho que agora, hoje em dia já não me influencia tanto, percebes? Porque cada instrumento tem a sua especificidade, potência, sonoridade, e pronto. E eu acho que tu, depois, acho que isto é natural, percebes? Tu começas a perceber como é que este instrumento, que é a orquestra, funciona e já sabes mais ou menos o que é que tu tens que fazer para conseguir sacar o som, em termos de trabalho, o que é que tu tens que fazer em termos, por exemplo, de equilíbrio nos naipes para conseguir um som mais homogéneo, porque lá está, nós, saxofonistas, a nossa dinâmica, quando nós tocamos como solistas, a nossa dinâmica forte, por exemplo, numa orquestra não é adequada. Mas isso não é só com o nosso instrumento, acontece com todos os instrumentos, por exemplo, os instrumentos metais, acho que e também o saxofone, acabam todos por ser assim. A nossa dinâmica como instrumentos solistas não é dinâmica real quando estamos a tocar em orquestra. Portanto, sim. Portanto, depois, ou seja, acabei por perceber isso e aprender e perceber que tem que ser outra abordagem. Exatamente. Muito bem. Não, é interessante também perceber porque, para quem não sabe, para quem nos ouve, há muito também aquele estigma de aquele maestro foi pianista e portanto dirige daquela forma, ou o som dele é daquela forma, ou se foi violinista, ou se foi instrumentista de sopro, o que seja. Mas às vezes existem esses estereótipos, essas generalidades, que às vezes é interessante também perceber, do ponto de vista do maestro, se isso realmente tem essa influência ou se é meramente curiosidade, ou se é meramente casual, não é? Já é o Sim. público a especular um bocadinho. Não, Muito lá bem. está, é como eu disse, no início tem. E eu estava-me a lembrar de outra coisa por aquilo que estavas a dizer, desculpa interromper-te, que é, por exemplo, no início, quando eu comecei a dirigir, as primeiras vezes que eu dirigi, sem ser a orquestra de saxofones, porque aí são todos saxofones, mas outros agrupamentos, a parte pela qual eu me guiava mais era a de saxofone, porque era a que eu conhecia, percebes? Claro. Pronto, depois percebi que pronto, não é bem assim que funciona. Deixaste um instrumento só e agora são vários instrumentos a tentar que seja um só. Sim. Muito bem. E a nível, vou já pôr isto assim, a nível mundial, quais são as tuas referências em termos de direção, se é que tens? E depois, se pudesses estreitar um pouquinho para o nosso grande, pequeno país, se tens alguma referência também nacional, obviamente trabalhos com a Joana Carneiro deverá ser uma das tuas referências, mas queria perceber também um bocadinho isso. Sim, sei lá, como te disse, pessoas vivas. Eu gostava muito de trabalhar com o mestre Orma Panula. Acho que, pronto, principalmente quando vejo os vídeos promocionais dele no YouTube, dos cursos que ele faz, identifico-me muito com muitas coisas que ele diz, percebes? Ele diz coisas que é, sei lá. Houve uma frase uma vez que ele disse que estavam a publicitar um curso que é Nordic Masterclass, que é uma masterclass que se faz no norte da Europa, não sei se é na Dinamarca. Eles vão mudando o sítio. Em que ele diz, a resposta está sempre na partitura. Tens que estudar a partitura. E quando tu achares que estudaste a partitura o suficiente, no dia seguinte vais estudar outra vez e vais encontrar coisas novas. E pronto, estás a ver, coisas simples, que qualquer um de nós pode dizer, mas que às vezes esquecemos. E tu ouves aquilo dito por aquela pessoa e dizes assim, tem toda a Com razão. 90 anos. Sim, é uma sabedoria. Portanto, é ele, como te disse, o mestre Vila Plano, é uma grande referência, principalmente porque trabalhei com ele, mas porque vi ele a trabalhar, percebes? Eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele. Tive vários cursos e também já tive algumas aulas privadas, digamos assim, particulares. Mas uma vez fiz um curso com ele, foi na Universidade de Nesmai, e para tu veres o nível de cultura dele, é absolutamente impressionante. Ele uma vez estava a falar de uma coisa qualquer numa peça e estava a falar de estrutura. Isto aqui, a estrutura é assim, sabe? E depois ele disse assim,
tudo na vida tem uma estrutura de orquestra. Por exemplo, os vitrais do metro do Porto, vocês já repararam? E ele disse aquilo, eu ando pouco de metro, é uma vergonha dizer isto, pronto. Amanhã vamos ter toda a gente a olhar para os Uma vitrais das do poucas metro. vezes que estive nas estações de metro, nunca reparei nos vitrais do metro. E então eu Sim. fiz questão de, quando ele disse isso, de ir àquela estação na Baixa, perto de São Bento, Uhum. para ver os vitrais. E de facto, quer dizer, realmente, tu começas a observar e dizes assim, ele tem toda a razão, isto tem mesmo uma estrutura. E é um bocado o paralelismo da música com a vida, não é? A música tem uma estrutura, a vida também. E tudo na vida tem uma estrutura. Portanto, são as tais coisas que tu ouves e que te marcam, percebes? E que te deixam, uau, Sim, sim, sim. isto realmente é mesmo assim. Pronto, pessoas que já não estão entre nós. O mestre Cláudio Abado, os documentários que ouves sobre ele, não há nenhum músico Fascinante. que diga que ele foi mau. Há um documentário sobre ele em Berlim, sobre a passagem dele por Berlim, em que aquele oboísta, o principal, o Albrecht Meyer, Mayer, sim. sim, diz, quer dizer, ele trabalhou com quase todos os grandes mestres mundiais e ele diz numa frase que é os momentos mais impressionantes da minha vida no palco foram passados com o Cláudio Abado a dirigir. E ele diz, e tu não me expliques porquê, porque ele até nem tem uma técnica muito bonita, mas não sei, tipo, senti. Portanto, acho que ele é uma grande referência por causa disso, porque de facto ele sentias que ele conseguia pôr ali as pessoas. E depois há outra pessoa que a nível técnico me fascina muito e que eu passei muitos anos a tentar imitar, mas não consigo. Acho que é inigualável, que é o mestre Carlos Kleiber, que também já faleceu. Sim. Quer dizer, eu não sei, parece que ele tem ali, parece que está Qualquer coisa. robotizada a mão dele. Uhum. Sim, sim. E depois, claro, aqui em Portugal temos felizmente cada vez mais maestros muito bons. Como já te disse, a professora Joana Carneiro. Temos também o mestre Pedro Neves, que eu vejo como uma grande inspiração. Também, pronto, começou assim neste meio das bandas e agora está mais... E já agora tem uma forma de dirigir muito peculiar, muito própria, não é? Sim. Mas também já tive a oportunidade de ver a trabalhar várias vezes em ensaio, como tu sabes, ele é aqui o mestre titular da Orquestra de Espinho, da Orquestra Clássica de Espinho, ele vive aqui em Espinho, e já tive a oportunidade de lhe pedir para ir assistir a alguns ensaios quando ele está aqui a trabalhar, e ele tem uma forma de trabalhar absolutamente fantástica. Cria um ambiente de trabalho impecável. E lá está, e depois tu sentes isso no ambiente, nas pessoas, e Sim. e tudo funciona melhor. Sim, não, era interessante. Estavas há bocadinho a falar do Cláudio Abado e do Carlos Kleiber, que também são dois maestros que pronto, eu não sou maestro, nunca fui, nem tenciono ser, mas obviamente também vejo sinfonias e vejo maestros a dirigirem sinfonias. Acho que todos os músicos fazem, se não fazem, deviam fazer. Mas, por exemplo, o Cláudio Abado também é um dos maestros, como há bocadinho falavas, que tem uma interpretação diferente de todos os outros. E tu acabas por perceber que as grandes referências, às vezes, pelo menos para mim, sinfonias que nós ouvimos todos os dias, Quinta de Beethoven, toda a gente conhece, whatever, Tchaikovsky, o Abate tem sempre aquela referência. E eu lembro-me quando ele faleceu, creio que em 2014, acho que foi por volta desse ano, que alguém disse, já não lembro quem foi, faleceu o maestro que fazia magia com a batuta. E achei muito interessante essa frase, porque realmente, para quem é músico, para quem ouvia também, realmente é mesmo isso. Ele fazia uma coisa impressionante, só ele é que conseguia fazer. E o Carlos Kleiber também, fantástico na sua peculiaridade, não é? Daquela personalidade dele, mas também dirigia e fazia versões fabulosas das músicas que dirigia. Algum compositor em concreto que tu gostasses de dirigir? Por exemplo, há bocadinho falaste das sinfonias de Beethoven. Sim.
Pronto, há dois compositores que para mim são aqueles que eu gosto mais, que é Beethoven, Tchaikovsky e Mahler. Pronto, sou um fã de todas as obras deles. Uhum. Acho que são. E o Mahler, eu não sei se tu sabes disto, eu acho que pouca gente sabe. O Mahler foi um grande maestro. Sim, sim, sim. Foi um dos primeiros maestros foi um dos primeiros mestres a pedir. Ele dirigiu a Ópera de Viena, a Orquestra da Ópera de Viena, e naquele tempo a ópera as casas de ópera eram tipo locais sociais onde as pessoas se encontravam e era uma espécie de revista hoje em dia, percebes? Uhum. As pessoas iam lá, a ópera estava a acontecer e o público estava a conversar entre eles e levavam os farnéis, os garrafões de vinho e as broas e estavam lá todos Sim. a fazer uma grande festa e o Mahler foi o primeiro, foi um dos primeiros mestres a exigir silêncio durante a interpretação de ópera com o Czar, que eram na altura, eram eles que subsidiavam, digamos assim, as orquestras. Uhum. E o czar austríaco ficou muito chateado com ele, mas ele manteve a dele e ao fim de algumas sessões em que ele conseguiu dirigir ópera com silêncio, o czar foi ter com ele e disse: tens toda a razão. E lá está, o Mahler foi muito mais conhecido em vida como maestro do que como compositor. Sim. Ele depois acabou por ir para os Estados Unidos, não é? Na fase final da vida dele. E quem começou a disseminar a música dele foram os alunos de direção que ele teve, os assistentes que ele teve nos Estados Unidos. E Uhum. esta é uma curiosidade muito interessante sobre ele, que eu não sei Sim, se a maior parte das pessoas peculiar. sabe. Eu não sabia, eu só descobri há uns 5 ou 6 anos, que comecei a Quase estudar um como o bocadinho Bach. a história da Claro. direção, sim, sim. E achei muito interessante. E depois, ou seja, sabendo isso sobre ele, consegui ter uma perspectiva diferente das sinfonias e consegui perceber porque é que ele escrevia as sinfonias daquela forma. Porque, de facto, ou seja, ele em primeiro lugar tinha um conhecimento organológico dos instrumentos perfeito, percebes? Uhum. E depois lá está, ele sabia muito bem o que é que tinha que ser feito e que instrumento é que tinha que. Muitas vezes os compositores são muito bons e têm as ideias, mas muitas vezes a nível de orquestração, não é? Tu sentes que falta ali, que Qualquer pena, e coisa. se calhar aqui a nível de orquestração podia estar. E o Mahler não, acho que essa experiência dele ter sido mestre e de conhecer os instrumentos todos muito Uhum. bem, percebes? Trabalhar com eles, permitiu-lhe ser o compositor que foi, digamos assim. E pronto, e o Tchaikovsky, claro, por todas as sinfonias e também as obras literárias que ele musicou, digamos assim, a Sim. Julieta, o Hamlet, a Tempestade. Portanto, são duas grandes referências. E mais recentemente, tu falaste bem, o Beethoven. Pronto, achei assim, Beethoven, grande seca. Mas agora que comecei a estudar um bocadinho mais a fundo e que tive uma nova visão sobre as sinfonias de Beethoven, através Uhum. da Joana Carneiro, tenho descoberto coisas espetaculares e sem dúvida nenhuma, Beethoven, Mozart e depois Beethoven no seguimento, na linha cronológica, foram dois Uhum. compositores absolutamente fundamentais para a história da música. Uhum. Sim, concordo. E esses Eu três, também eu tive sou esses fã três, de Beethoven também. sim, é fantástico. Sim, top. E é interessante também Beethoven analisar e fazer o paralelismo com a vida pessoal dele e mesmo a vida da sociedade da altura. E é interessante também ver isso refletido nas sinfonias. Por exemplo, para quem não sabe, o Beethoven obviamente ficou surdo, isso é das coisas mais conhecidas sobre ele. Mas aquilo que me fascina, por exemplo, na Nona Sinfonia, há lá uma parte que eu sempre que eu ouço parece que estamos a ouvir um fone e depois estamos a ouvir o outro. Uma versão mono e Uhum. versão estéreo. Que é quando passam das cordas para os sopros e há ali uma alternância, creio que é no primeiro andamento. Pá, isso é fantástico. É das coisas mais inacreditáveis para uma pessoa que era surda. Obviamente tinha as suas formas de compor e de ouvir a música que estava a criar, mas ver isso orquestrado, uma coisa que ele aí já não conseguia ouvir, e ver o resultado é uma coisa fascinante e mostra que era mesmo
um gênio total. Sem dúvida. Portugueses, em termos de composição, compositores, tens algum que te identifiques ou gostavas de Sim, claro. dirigir? Temos o Freitas Branco, não é? O João Braga Santos, são grandes referências. Eu sou suspeito, mas tenho uma afinidade, até uma questão de amizade. O Nelson Jesus acho que está a fazer um trabalho muito bom. Já Acho agora que também já esteve aqui no podcast, para quem nos está a sim, ouvir. Segundo sim, episódio. Terceiro. sim. O Nelson tem uma história, eu não sei se vocês sabem, eu não sei se nós ainda temos tempo, mas eu vou tentar Temos todo o sintetizar. tempo. O Nelson, ele é da Zambuja, não é? E nós conhecemos o Nelson, nós éramos todos do Norte e conhecemos todos na primeira edição do FIS, que foi que é organizado pelo João Pedro Silva, que também já esteve aqui no podcast. Também já esteve aqui. O grande João Pedro. E ele... As pessoas vão pensar que o bom do saxofone é mesmo muito pequenino, mas não é. Não, claro que não. Mas nós conhecemos lá todos e tal. E nós, pronto, viramos para o Nelson e eu, na altura o Helder Alves, que agora está no Conservatório de Lisboa, é professor lá, também estudava aqui no Porto. Nelson, tens que vir estudar para o Porto, tens que deixar tudo e tens que vir estudar para o Porto connosco. E é engraçado porque o Nelson realmente é uma pessoa que tem é impulsivo, digamos assim, mas é uma força da natureza. Ele deixou tudo o que tinha aí lá em baixo, na vida dele, inclusivamente os pais, não é? E na altura, pronto, o pai tinha uma questão de saúde pessoal um pouco complicada e veio para aqui estudar e veio viver connosco. Connosco, eu não vivia com eles, mas eles viviam quase todos numa casa. E eu também me juntava muitas vezes a eles. Muita da minha infância no conservatório e na escola profissional foi passada com eles. Sim. O Nelson foi tocar para a banda de Melrose, porque eu na altura tocava lá, e também foi por influência minha, ele veio para lá. E o Nelson já na altura, pronto, ou seja, isto tem um início, o Nelson já na altura, com aquela idade, tinha as peças dele, compunha, e estava lá sempre a chamar-nos, volta e meia chamar-nos, olha aqui esta peça que eu compus, a Sinfonia era a Sinfonia Infantil, era uma peça infantil que ele fez para coro e banda. Por exemplo, essa era uma delas, foi uma das primeiras peças dele. Escreveu também uma marcha de rua, porque lá o grupo que nós tínhamos, nós auto-intitulávamos como os bichos. E ele escreveu uma marcha de rua, a primeira marcha de rua que ele escreveu chama-se Os Bichos. A todos nós. Fica aí a dedicatória. É fantástico ver a produção dele, sabes? E eu acho que ele em Portugal, neste momento, deve ser dos compositores que conhece melhor a orquestra de sopros. Ele escreve para todo tipo de agrupamentos, como tu sabes, mas eu acho que ele deve ser dos compositores que conhece melhor a orquestra de sopros. E as peças dele, eu acho que ele tem realmente um futuro brilhante como compositor, não só aqui em Portugal, mas fora daqui. Sim, concordo. O Nelson descreve coisas às vezes muito peculiares, por exemplo, para quem não sabe, e eu acho que não falámos no episódio dele, mas posso revelar aqui, ele tem um concerto para bombo. Certo. E esse concerto é premiado, ou seja, não é brincadeira, não é? Portanto, é ótimo, não é? nota-se que é uma pessoa que gosta de desafios e gosta de ir sempre pelo caminho, não mais difícil, mas de certa forma mostrar que também é possível. É possível, isso, certo. Para quem o conhece, facilmente se identifica com a personalidade dele e nota-se isso na música que ele escreve. E muito bem. Muito bem, Filipe. Para terminar, projetos para o futuro, o que é que ainda te falta fazer na direção? Obviamente que muito, não é? Mas o que é que gostavas a curto e a longo prazo conseguir fazer, de conseguir aprender ou realizar enquanto maestro? Certo. Pronto, os projetos, como tu sabes, eu estou ligado à banda de Golães e também estou ligado agora mais recentemente aqui à banda de Silval, que foi por regressar numa situação de acumulação. Portanto, tenho essas duas bandas e tenho portanto, a agenda artística das duas para gerir. Tenho outros projetos que estão em andamento através de contactos que consegui criar. No ano passado estive num concurso de direção em Varsóvia, na Polónia. E estavam lá muitos colegas
universidades dos Estados Unidos. Que acabaste por vencer já agora, para quem nos Sim, está a ver. sim, Parabéns. obrigada. Mas consegui, mais do que essa parte de vencer, claro, obviamente que é importante e fiquei feliz, mas acabei por criar ali algumas relações, digamos assim, com vários colegas. Pronto, estamos aqui a trabalhar em possíveis intercâmbios para conseguirmos fazer aqui algumas experiências, trocarmos algumas experiências fora daqui. E pronto, eu quero continuar a estudar porque eu ainda não. Ainda é tudo muito verde para mim, percebes? Acho que quero muito continuar a estudar. Gostava de prosseguir os meus estudos a nível doutoral na área da direção. Mas estou a estudar de que forma é que as coisas podem acontecer dessa forma. E pronto, continuar a trabalhar, continuar a estudar e continuar a tentar evoluir e, claro, tentar entrar no mercado das orquestras sinfónicas, que muitas vezes para os meus que estão ligados a bandas filarmónicas é um bocadinho difícil, sabes? Há um bocadinho aquele estigma Estigma. aquele apartheid de que tu diriges bandas, não diriges orquestras, e também o Ok. contrário, tu diriges orquestras, não diriges bandas. Mas é uma barreira que se está Cada vez aqui. está mais dissolvida também. Sim, sim, temos de trabalhar para isso. Muito bem, Filipe. Olha, resta-me agradecer pela tua disponibilidade, por esta hora de conversa e muito obrigado. Luís, muito obrigado eu, parabéns pela iniciativa. Eu ouvi os episódios quase todos, ainda não tive a oportunidade de ouvir o do Nelson porque estive de férias e só cheguei há pouco tempo. Ainda não tive a oportunidade de fazer, mas os outros ouvi e acho que é sem dúvida um contributo maravilhoso para o nosso mundo. E acho que também, na altura, quando tu me convidaste, eu fiquei um bocadinho surpreendido porque, como sabes, enverdei para este caminho da direção e tu disseste logo que achaste que isto poderia ser interessante para as pessoas que nos ouvem. Eu acho que lá está. De certeza que há pessoas mais velhas que nos ouvem, mas se calhar também existem pessoas mais jovens e acho que é interessante as pessoas perceberem que há muitas possibilidades no caminho e o caminho pode ser feito de várias formas, desde que exista a predisposição e a vontade. Portanto, parabéns por isso e obrigado pela oportunidade que me Obrigado. deste de partilhar aqui a minha experiência. Nada, nada. Obrigado. E pronto, chegamos ao fim desta primeira temporada de 6 episódios, curtinha. Conto em regressar em breve com outra temporada renovada. E até lá, obrigado a todos que escutaram todos os episódios. Quem não ouviu, convido a ouvir todas as entrevistas. São entrevistas muito frutíferas e que certamente vos vai acrescentar mais, não só a nível musical, mas também a nível pessoal e humano, e também um bocadinho a intenção deste podcast ter sido criado. Muito obrigado a todos e até uma próxima.